Meu querido aluno Alfacom, tudo bem com você? Bora dar sequência às nossas aulas aqui. Chegou o momento de falarmos sobre a Lei dos Juizados Especiais Cíveis. Vale destacar que é um assunto muito recorrente em concursos públicos das mais diversas atuações, né? Lei do Juizado Especial Cível é um assunto muito cobrado em provas de concurso. E eu vou te dizer com toda tranquilidade, não é difícil, tá? É bem verdade que possuem algumas regrinhas que costumam ter aí uma maior incidência nas provas. Regrinhas essas que a gente vai passar por elas. Vem pra cá, ó. Juizados Especiais Cíveis. Trata-se de um procedimento utilizado para causas de menor complexidade. Então é importante você já ter isso em mente. Juizado Especial Cível, ou melhor dizendo, né, JEC, que é como popularmente se chama esse procedimento, ele foi criado em 95 para causas de baixa complexidade. E, obviamente, se é uma causa de baixa complexidade, a intenção do legislador foi também trazer um procedimento mais simplificado. Um procedimento que é mais célere, tá? Agora, ele é mais simplificado do que o quê, professor? Mais simplificado do que o procedimento comum, previsto lá no Código de Processo Civil, que vai se utilizar na maioria das situações, tá? O juizado especial civil é popularmente chamado de procedimento sumaríssimo, causas de baixíssima complexidade e de fácil resolução. Vale destacar que a Lei 9.089, ela não trata apenas do juizado especial cível, ela trata também do juizado especial criminal. Obviamente, por incompetência de minha parte, eu não tenho condição alguma de te falar sobre o juizado especial criminal. Então o nosso foco será a Lei dos Juizados Especiais Cíveis, tá? Praticamente metade da lei vai ser da minha parte, a parte de penal fica com o professor de penal. Beleza? Tranquilo? Vem pra cá então, ó. Baixa complexidade, tá bom? O artigo 2º traz alguns princípios que serão utilizados para nortear a interpretação e a compreensão dessa lei. E esses princípios, eles são tira e queda, cai com constância nas provas. Então fica muito esperto com eles, ó. Princípio da oralidade, princípio da simplicidade, princípio da informalidade, economia processual e celeridade. Oralidade, simplicidade, informalidade, celeridade processual ou economia processual e a celeridade. Esses 5 princípios são utilizados, ó, em busca da solução consensual do conflito. Veja que bacana, né? Quer dizer que o juiz, no procedimento previsto no juizado especial cível, ele vai focar muito e vai tentar a todo custo atingir uma composição consensual das partes, ou seja, atingir o acordo, para que as partes possam alcançar uma solução amigável, onde haja consenso das partes, tá? Então, ó, oralidade quer dizer que os atos processuais podem ser orais. Simplicidade, menor complexidade, aliado à informalidade, não há necessidade de grandes formalismos. Economia processual, concentrar o maior número de atos processuais para atingir o maior número de resultado, e a celeridade para que o processo seja mais rápido em virtude da sua alta simplicidade e baixa complexidade. Tá bom? Legal. Vem cá, ó. Artigo 3º da Lei 9.089 de 95. Ele vai falar da competência, ou melhor dizendo, quais são as causas que podem ser objeto de análise perante o procedimento do juizado especial cível. Vem pra cá, ó, presta atenção aqui. Causas de até 40 vezes o salário mínimo. Tá? Pega seu salário mínimo vigente, multiplica-se por 40. Se o valor da causa não ultrapassar 40 vezes o salário mínimo, preste atenção no que eu vou te dizer. A causa pode tramitar pelo juizado especial cível, tá? Se tiver uma causa de até 40 vezes o salário mínimo, é possível, ó, eu quero frisar isso, ó. Possibilidade. Tá? Possibilidade de utilização da Lei dos Juizados Especiais Cíveis. E por que eu estou frisando isso de ser possível? Porque o procedimento do juizado especial, do JEC, ele é facultativo. Então eu escolho ele se eu quiser, tá? Não é obrigatório. Ah, sua causa tem um valor de R$5.000. Nitidamente abaixo de 40 salários mínimos.
Vai ter que ser no JEC obrigatoriamente? Não, vai no JEC se eu quiser. É possibilidade, não tem obrigatoriedade, tá? Eu friso isso porque nós temos aliados ao Juizado Especial Cível outros dois juizados, chamado Juizado Especial Federal, que é órgão da Justiça Federal, e o Juizado Especial da Fazenda Pública. Esses outros dois juizados, eles têm, em comparativo com esse critério de competência, as causas de até 60 vezes o salário mínimo. Diferentemente do JEC, no Juizado Especial Federal e no Juizado Especial da Fazenda Pública, se o valor da causa não for superior a 60 vezes o salário mínimo, lá é obrigatório a utilização do Juizado Especial Federal ou do Juizado Especial da Fazenda Pública. Aqui que é facultativo possibilidade, tá bom? Mas voltando para cá. Também pode ser apreciado pelo JEC as causas previstas no artigo 275 do Código de Processo Civil. Só que aqui eu quero que você tome muito cuidado, por quê? A lei do Juizado Especial Cível é uma lei de 95, lei 9.099 de 95. E o que você tem que se atentar a isso? Na época em que essa lei foi editada, vigorava no Brasil o Código de Processo Civil de 73. É o nosso antigo código. Pois bem, a lei do juizado faz remissão expressa a um artigo do CPC revogado. Então não adianta você abrir o 275 do código atual, você não vai achar nada. Não acha o que você precisa. Você tem que abrir o 275 do CPC anterior. O que permite isso? O artigo 1063 do CPC de 2015, ele prevê a possibilidade de utilização da lei do Código de Processo Civil de 73 em algumas situações. E uma delas é essa. O artigo 275 do CPC de 73 ainda está vigente, tá? Era o artigo que disciplinava o chamado procedimento sumário no Código de Processo Civil de 73. Fica despreocupado, porque no seu material eu faço questão de transcrever todas as hipóteses do artigo 275 que ainda são aplicáveis atualmente. Então você pegou o seu material, você abre aí e vem. O Código de Processo Civil de 73, nesse artigo, ele está todinho transcrito aí no seu material. Você pode dar uma olhada, tá bom? Legal. Mais uma hipótese que pode ser utilizada pelo juizado, ó. Ação de despejo para uso próprio. O que você tem que se atentar a isso? A ação de despejo é uma ação em que figura como autor o locador e como réu o locatário. É o meio através do qual se encerra um contrato de locação. E esse contrato de locação pode ter diversos motivos. Falta de pagamento, uso inadequado do imóvel, uso próprio. Pois bem, se você for ingressar com uma ação de despejo para uso próprio, ela pode correr perante a lei do Juizado Especial Cível. E por fim, a ação possessória sobre imóveis cujos bens não ultrapassem o valor de 40 vezes o salário mínimo. Eu gosto muito dessa previsão porque, de fato, hoje em dia, pegar algum imóvel que custa menos do que 40 salários mínimos, eu considero bem difícil. A não ser que seja uma salinha aí, ou qualquer outro imóvel bastante precário, que é muito pouco provável você encontrar esse tipo de imóvel hoje em dia, né? Mas enfim, se for abaixo de 40, pode ser no Juizado Especial Cível. Tá bem? Beleza. Toma cuidado com o seguinte, que é uma previsão que você tem que ficar esperto. Se a minha causa é de 45 salários mínimos, mas eu quero me utilizar do juizado especial, porque é mais célere, mais rápido. Eu posso ir para o juizado? Posso. Só que o meu valor da causa vai ser de 40. Professor, e os outros 5 salários mínimos? 45 salários mínimos e os outros 5 salários mínimos? Esses outros 5 eu não posso pleitear em outro processo. Se eu ingressar com uma ação no juizado especial, o valor da causa tem que ser de 40. E o que exceder isso eu estou renunciando. Renuncio. Tá bom? Não posso me utilizar em outro processo. Beleza? Fique esperto com isso. Beleza. Ó. Exclusão da aplicabilidade do juizado especial. Não pode correr perante o juizado especial. Quais ações? Ações de alimentos. Ação de alimentos tem lei própria.
Lei 5478 de 68. Não vai seguir o juizado especial. Ação de falência tem lei própria. Lei 11.101 de 2005. Não segue o procedimento do juizado especial. Fiscal tem lei própria, lei de execução fiscal. Fazenda pública, lei própria, lei do juizado especial da fazenda pública. Acidente de trabalho, lei própria. Justiça do trabalho. Resíduos, estado e capacidade das pessoas. Esses assuntos, ó, não tramitam perante o juizado especial. Isso daqui, ó, não pode ser processado no JEC. Esses assuntos, ó, não podem ser processados no juizado especial civil. Beleza? Alimentos, falência, fiscal, fazenda pública, acidente de trabalho, resíduos, estado e a capacidade das pessoas. Tranquilo? Fique esperto com isso. Vem pra cá, ó. Vem pra cá. Competência em razão do lugar para processamento da lei do juizado especial. Onde que vai ter que ser proposta a ação quando eu quiser discutir algo perante o JEC, Juizado Especial Cível? Quem me diz isso é o artigo 4º da Lei 9.089/95. Primeira regrinha, domicílio do réu, que a propósito é a regra geral, né? Quando eu quiser processar alguém, em regra, processo no domicílio dela. Segunda regra, local da satisfação da obrigação. Quando você vai exigir o cumprimento de uma obrigação de forma forçada, local da satisfação da obrigação. Terceira, domicílio do autor ou local do fato para ação de reparação de dano. Fique esperto. Você que está estudando com afinco, vai se lembrar que quando esse assunto, ação de reparação de dano, é regulamentado pelo Código de Processo Civil, lá eu tenho uma regra diferente de competência. A ação de reparação de dano no Código de Processo Civil, ela tem dois regramentos distintos, previstos no artigo 53, inciso 4, e 53, inciso 5. O 53.4 fala o seguinte: será competente o local do ato ou do fato para ação de reparação de dano. Qualquer reparação de dano, local do ato ou do fato. E o 53.5 fala que será competente o local do domicílio do autor ou local do fato para ação de indenização em virtude de acidente de veículo ou aeronave. No juizado especial civil, é domicílio do autor ou local do fato para qualquer reparação de dano. Se liga nessa, hein? Tá bom? Beleza. Entremos num assunto que é, assim, não cai em provas. Ele chove em provas. Despenca, tá? Cai muito, muito. É a legitimidade para poder figurar em um processo da lei do juizado especial. Então você fica muito esperto com isso aqui, tá? É recorrente. Vem cá. Está previsto no artigo 8º da lei. 8º. O que você tem que se atentar é o seguinte, ó. Tem algumas regrinhas que eu quero frisar com você. Primeira regra. Não podem ser parte. Se não pode ser parte, não pode ser autor, nem tampouco réu. Não pode ser autor e não pode ser réu. Se não pode ser parte, nem polo ativo, nem polo passivo. Quem é que não pode ser parte? Atenção, ó. O incapaz, o preso, a pessoa jurídica de direito público, a empresa pública da União, a massa falida e o insolvente civil. Esses daqui, nem autor nem réu. Tá? Nem autor nem réu. Beleza? Legal. Segunda situação. Só podem propor a ação no JEC. Aqui é o seguinte, só pode ser autor no JEC essas pessoas. Não confunda, hein? Não confunda. Olha eu voltando, ó. Não podem ser parte, nem autor nem réu. Quem? Incapaz, preso, pessoa jurídica de público. Sabe por que pessoa jurídica de público? Porque se for uma pessoa jurídica de direito público em nível federal, eu falo do juizado especial federal. E se for uma pessoa jurídica de direito público em nível estadual,
Eu falo do Juizado da Fazenda Pública. Então ele está excluído do JEC, Juizado Especial Cível, tá? Então, ó, incapaz, preso, PJ, Direito Público, Empresa Pública da União, massa falida e insolvente civil. Esses não estão fora do JEC. Não pode propor nem figurar como réu no Juizado Especial Cível. Quem que pode ser autor do JEC? Autor. Primeiro, pessoas físicas capazes. Esses podem figurar como autor. Claro, né? É o que mais acontece. É você entrando com uma ação contra a companhia de celular, de telefonia móvel, entrando com uma ação contra uma loja e assim por diante. Pessoas físicas capazes. Excluídas aquelas que são cessionárias de direitos de pessoas jurídicas. Porque, se atente, a pessoa jurídica, em regra, não pode ser autor no Juizado Especial Cível. Atenção no que eu estou te dizendo. Quem pode ser autor? Pessoa física capaz. E pessoa jurídica pode? Em regra, não. Em regra, não. Mas excepcionalmente pode? Pode. Quem? Ó. MEI, microempreendedor individual, ME, microempresa e EPP, empresa de pequeno porte. Esses três podem ser autor no Juizado Especial Cível. MEI, ME e EPP. Terceiro, pessoa jurídica. Só que tem que ser uma pessoa jurídica de organização de sociedade civil, de interesse público. Se atente com isso, tá? A prova pergunta exatamente isso. Pessoa jurídica de organização de sociedade civil de interesse público. Esse pode ser autor. E quarto e último, sociedade de crédito ao microempreendedor. Sociedade de crédito ao microempreendedor. Atente-se mais uma vez e eu quero frisar. Só pode ser autor, pessoa física capaz. Excluídos aqueles que são cessionários de direitos de pessoas jurídicas. Só pessoa física. E pessoa jurídica, em regra, não. Salvo MEI, ME e EPP. Pessoa jurídica, organização de sociedade civil de interesse público e sociedade de crédito ao microempreendedor. Esses poderão ser parte. Tá bem? Beleza? Tranquilo? Legal. Vem cá, ó. Vem cá. Capacidade postulatória. Capacidade para postular em juízo. Quem é que tem? Preste atenção, ó. O artigo 9º vai me dizer que se o valor da causa for de até 20 salários mínimos, ou seja, de 0 a 20, a pessoa pode ingressar com ação, ó, sem advogado. Lembra do princípio da oralidade, informalidade, simplicidade? Pois bem, quer entrar com ação contra a companhia de telefonia X? Quanto é o valor da sua indenização? Ah, é R$200, é uma cobrança indevida na tarifa desse mês. Vai sem advogado no juizado e fala, ó, quero entrar com ação contra a Pumba. Vai ter uma pessoa que vai anotar direitinho sua reclamação, tal. Você leva os documentos, tá feita a ação, propôs a ação. De 0 a 20, a presença do advogado, ó, é facultativa. Tá? De 0 a 20, não precisa de advogado. Facultativo. Facultativa. Mas pode ter advogado? Pode. Mas não é necessário, não é exigência. Pois bem, de 20 a 40, só com advogado. Não pode ir sem advogado de 20 a 40. Tá? Professor, e acima de 40? Mais ainda, né? Só que acima de 40 com cuidado. Não cabe no JEC. De 0 a 20, JEC sem advogado. De 20 a 40, JEC com advogado. 40 acima, não cabe no JEC. Tem que ser na vara comum, Justiça Comum Estadual. Beleza? Tudo bem? Legal. Atenção aqui, ó. Olha a pegadinha que eu tenho na lei. Presta atenção. E essa só você vai ficar esperto, hein? Porque os livros não trazem isso. Olha o que eu vou te dizer. Intervenção de terceiros e litisconsórcio no juizado especial. Como é que funciona isso? Você sabe, tanto quanto eu, que o litisconsórcio é o fenômeno caracterizado pela pluralidade de partes em um dos polos da ação. Então, se eu tiver mais de um autor ou mais de um réu no polo da ação, mais de um autor figurando como mais de uma pessoa figurando como autor ou mais de uma pessoa figurando como réu, eu vou chamar esse fenômeno de litisconsórcio, ativo ou passivo. Tudo bem? Pois bem,
O litisconsórcio é admitido. Cabe litisconsórcio no juizado especial civil. Tá? Pode mais de uma pessoa propor ação? Pode. Pode propor contra duas pessoas? Pode. Pode. Professora, mas eu posso processar duas pessoas jurídicas? Posso. Mas peraí, o senhor não falou que pessoa jurídica não pode ser parte? Eu não falei isso. Eu não falei. Eu falei que pessoa jurídica não pode ser autor. Mas é óbvio que pode ser parte. Porque senão eu vou processar quem, gente? E as ações que eu quero entrar contra a companhia X de telefone? É lá. Então ela pode ser parte. Ela não pode ser autor, ela pode ser réu. Tá bom? Posso processar duas pessoas jurídicas? Posso. Posso ir eu e mais alguém junto? Posso. Litisconsórcio pode. Tá? Agora, o artigo 10 da lei fala o seguinte. Não é admitida qualquer hipótese de intervenção de terceiro. O desavisado lê isso e fala, ah, beleza. Não cabe assistência, não cabe denunciação da lide. Não cabe chamamento ao processo, não cabe desconsideração da personalidade jurídica e não cabe amicus curiae. Eu acabo de dizer as 5 hipóteses de intervenção de terceiro previstas no Código. Cuidado. A lei do juizado especial civil é de, 95. 9.095. O Código de Processo Civil é de, CPC, é de 2015. E aí, olha o cuidado, o artigo 1062 do CPC de 2015 diz: admite-se desconsideração da personalidade jurídica no procedimento dos juizados especiais. Que pegadinha fantástica, hein? Te pergunta a questão. Não admite nenhuma intervenção terceira? Você fala, não admite. Risca, errou. Errou. Porque a desconsideração é hipótese de intervenção terceiro. E ela é admitida pelo CPC de 2015. Professor, por que o CPC não revogou expressamente, não alterou expressamente? Porque o nosso legislativo é fantástico, tá? Ele é fantástico. Ao invés dele alterar a lei, ele coloca lá no finalzinho e fala, que se dane, tá feito. Só para dificultar, parece. Porque não custava nada alterar o artigo 10. Não se admite nenhuma intervenção terceira, salvo a desconsideração da personalidade jurídica. Fique esperto com essa, hein? Tá bom? Cabe desconsideração da PJ nos juizados especiais. E a assistência? Não. Denunciação da lide? Chamamento ao processo? Amicus curiae? Desconsideração, sim. 1062 do CPC. Beleza? Legal. Por fim, o MP intervirá nas causas de sua intervenção obrigatória. Tá? Então, pode o MP intervir nas ações do juizado especial? Claro, pode sim. Sem problemas. Tá? O Ministério Público pode intervir nas ações. Isso é o artigo 11. 11 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis. Tá bem? Beleza? Vamos concluir por aqui. Eu vou começar a analisar com você 2 questões. Mas eu quero que você se atente com o seguinte. Nesse bloco nós vimos grande parte da abordagem que provavelmente será exigida na sua prova. Porque quando se questiona juizado especial cível, grande parte dos questionamentos está diante dos princípios, da competência e da legitimidade. Tá bom? Princípios, competência e legitimidade. Quer ver? Inclusive as 2 questões que eu trago para você agora, para que eu possa analisar junto contigo, são questões de legitimidade. Vamos testar nosso conhecimento? Vem para cá, Vem para cá. Olha só a primeira questão do bloco. Diz assim para mim e diz para você também a mesma coisa. Pode ser autor. Opa. Pode ser autor. Ou seja, pode, propor. Poderão propor ação no juizado especial. Quem que pode ser autor no juizado especial cível? Juizado especial cível. Lei 9.099 de 95. 909995. Quem pode ser parte? Quem pode figurar como autor? Letra A. Pessoa física.
cessionária de direito de pessoa jurídica? Deixa ela de canto. B, pessoa presa. C, pessoa jurídica de direito público. D, sociedades de crédito ao microempreendedor, nos termos da lei. E E, insolvente civil. Se liga, hein? Se liga. Letra A. Pessoa física pode propor ação? Pode. Mas ela não pode ser cessionária de direito de pessoa jurídica. Senão você estaria burlando a lei, né? Imagina. Eu sou uma pessoa jurídica. Aí eu olho e falo assim, puxa vida, o procedimento do juizado especial é tão bacana, é tão rápido. Só que eu não posso figurar como autor. O que eu faço? Faço um contrato de cessão de direitos para uma pessoa física. E ela entra com a ação. O direito não é dela, o direito é da pessoa jurídica. Não pode. Letra A, ó, tá errada. Letra B. Pessoa presa, cuidado, o preso não pode sequer ser parte no juizado especial. Nem autor, nem réu. Nem autor, nem réu. Tira ele. Letra C. Pessoa jurídica de direito público. Não pode propor. Tá? Não pode propor. Letra D. Sociedade de crédito ao microempreendedor nos termos da lei. Pumba. Assinala a letra D. Pode ser autor. Tá? Pode ser autor. Tá bom? Pode ser autor. O insolvente civil não pode nem ser parte. Nem autor, nem réu. Insolvente civil é o cara que está falido. Tá? Não tem dinheiro para nada. Insolvente civil. Esse não pode ser autor. Nem tampouco o réu não pode ser parte. Tá? Então preso e insolvente civil não podem ser partes. Pessoa física poderia, mas não pode ser cessionária de pessoa jurídica. Então a letra D se assinala nessa aqui. Tá bom? Beleza. Ó, próxima questão. De acordo com a Lei 9.099, de 26 de setembro de 1995, juizados especiais cíveis pode propor a ação no juizado especial. Propor, ó, propor a ação é figurar como autor. Propor é autor. Letra A, o microempreendedor. Letra B, o município. Letra C, o preso. Letra D, a massa falida. Esta fácil, né? Esta facílima. Porque o município não pode propor. O preso não pode sequer ser parte. Nem autor, nem réu. A massa falida não pode ser parte no juizado. Tá? Então a B, C e D não podem ser partes no juizado. Logo, o microempreendedor. Tá? O microempreendedor pode. Microempreendedor individual, microempresa, empresa de pequeno porte, pessoa física, que não pode ser cessionário de direito de pessoa jurídica. Se atente a isso. Tá bem? Beleza? Então, ó, 2 questionamentos acerca, ó, da legitimidade. Esse assunto é recorrente, hein? Legitimidade do juizado especial civil. Legitimidade. Tá bom? Tranquilo? Legal. Encerrando por aqui esse bloco, tivemos aí a oportunidade de apreciar ao menos o início da Lei dos Juizados Especiais Cíveis, Lei 9.099 de 95, que prevê um procedimento extremamente célere, menor complexidade e, consequentemente, maior celeridade. Vimos os princípios previstos lá no artigo 2º e, na sequência, vimos a competência. Seja a competência para aplicabilidade, seja a competência em razão do lugar. Qual juizado especial pode propor? E, por fim, tive a oportunidade de analisar com você a legitimidade. Tanto que não pode ser parte, quanto aquele que só pode propor. E, por fim, vimos algumas polêmicas sobre litisconsórcio, intervenção de terceiros e Ministério Público. Te vejo na próxima.
Até lá, fique em paz. Valeu, tchau, tchau.